E agora? Boa noite, irmãos. É um prazer de estar com vocês hoje à noite. Eu peço que abram as suas Bíblias hoje no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Gostaríamos de ler do versículo 4 até ao versículo 7. Tito 3, 4 até o versículo 7 diz: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, sabemos que há uma grande distância entre o nosso cérebro e o nosso coração, que só o Senhor pode atravessar. E pedimos que a Sua palavra e o Teu Espírito operam em nosso meio hoje à noite. Correção, encorajamento, preparo, Senhor, para servir a Jesus Cristo, para fazer a Sua vontade, hoje e eternamente. Amém. O assunto de hoje à noite justamente se encontra nesses 3 versículos. Esses 3 versículos, 74 palavras, podem resumir o cristianismo, a salvação, podem ser estudadas exaustivamente. Versículos 3 até o versículo 7 explica da eternidade passada até a eternidade futura. E tudo pesa em cima de 3 palavras encontradas em versículo 5. Tudo da eternidade passada até a eternidade futura pesa em cima dessas 3 palavras em versículo 5. Ele nos salvou. Isso é o âmago do cristianismo. É a salvação, um Deus que salva. Mas o que significa ser salvo? Originalmente, a palavra salvar era muito usado para libertação de perigos e problemas temporários. Em Mateus capítulo 8, 25, nós temos os apóstolos, os discípulos, atravessando o mar da Galileia. E tem uma grande tempestade e eles estão perecendo. Eles falam, usando a mesma palavra usada aqui, eles falam: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Eles não estão falando sobre a salvação no sentido espiritual, mas no sentido de libertação temporária, de algum mal que pode matar eles. Porém, no Novo Testamento, a palavra salvar, salvação, salva-nos, tem em grande uso o sentido espiritual. Salva-nos é a ideia de ser salvo do pecado, da ira de Deus, do juízo de Deus, do inferno e da punição pela eternidade. Salvação tem este conceito. Em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Talvez para a surpresa de vários, Cristo não veio morrer para nós ter um carro novo ou um saldo positivo no banco. Ele veio nos salvar dos nossos pecados,
da nossa ira direcionado contra Deus. Em Lucas 19, Paulo estava em 1 Timóteo 1,15, citando Lucas 19, que Cristo, ele fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas não é só no sentido negativo, que a salvação em Cristo vai tirar o pecado, vai tirar a ira de Deus. Cristo não morreu na cruz para retornar você para a estaca zero, para trazer você de volta para o neutro. Não, Cristo, ele remove o perigo e ainda mais em cima ele dá bênçãos, ele dá graça, ele remove a punição, ele dá a esperança da glória eterna, como foi lido em João 14, hoje à noite. Eu vou para a casa do meu Pai. Eu não vou para o céu, eu vou preparar lugar na casa do meu Pai. Eu não vou ter mansão separado de vocês. Nós todos vamos estar juntos na casa de Deus. Isso pode ser alegria ou tristeza para alguns. A salvação remove a ameaça do inferno e nos dá a esperança do céu. A salvação remove a ira divina e dá a bênção divina. Em Colossenses 1:3, como quase foi lido hoje à noite, Ele nos libertou, sim, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você pergunta, por que Paulo está falando sobre essa salvação? No final do dia, no final da semana, depois das 8:30, quando nós estamos nos preparando ir para a cama, nós não vamos refletir muito sobre o estado dos nossos pecados. Afinal, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa moral. Por que Cristo precisava vir? Por que Deus precisa salvar os pecadores? Tito 3, versículo 3, nos dá essas respostas. Tito 3, versículo 3 fala: pois nós também, outrora, éramos nécios. A primeira coisa que Deus precisa salvar você é da sua própria ignorância, da sua própria falta de entendimento. Não somente nécio, mas também diz desobediente, rebelde, resistente a Deus, resistente à sua verdade, resistente aos seus mandamentos. Deus salva os pecadores nécios, desobedientes, desgarrados, enganados, levado em roda por todo o vento de doutrina, como estrelas errantes, citado em Judas, pervertidos do caminho e do padrão da justiça. Escravos, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, escravizados à própria concupiscência, escravizados à necessidade de sentir prazer. A necessidade de sentir prazer, vivendo, em versículo 3, em malícia e inveja, literalmente escrito no grego, gastando as suas vidas com malícia contra os outros. Por quê? Porque os outros tiraram de nós o nosso paixão e o nosso prazer, porque eles estão escravizados ao seu próprio prazer, não importa se isso incomoda você ou os outros, eles estão também escravizados a seu próprio prazer. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. A marca dessa geração, escrito mais ou menos em 70 anos depois de Cristo, é a marca desta geração, em pleno 2022, é marcado com ódio, egocêntrico, isolado, detestando todo mundo que entra no caminho deles de fazer a sua própria vontade e ter o seu próprio prazer. Basta acessar o Twitter de manhã, parece que tem um grupinho de pessoas movidos a ódio lá, te esperando, produzindo conteúdo. Agora, esse catálogo da depravação total do homem não é uma novidade para o apóstolo Paulo. Quando ele escreve, parece que em Romanos capítulo 1,
1 Coríntios capítulo 6, Gálatas 5, nós temos outras listas de adjetivos descrevendo o homem, eu e você, no nosso estado pecaminoso. São 64 adjetivos ao todo que o apóstolo Paulo usa sem repetir para descrever o que é um pecador que só Deus pode salvar. Absolutamente trágico, absolutamente sem esperança. Em Efésios capítulo 2, ele resume da seguinte forma: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também vós andássemos, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Isso é a descrição de um homem moral, um cidadão funcional, alguém que não precisa de terapia psicológica, em pleno uso e usufruto das suas faculdades mentais, físicas e espirituais, antes de Deus salvar. Deus precisa salvar, porque com essa descrição, o homem ele precisa ser resgatado para ele ser salvo. Esse diagnóstico de Paulo nos leva de volta para Romanos 1,18, que diz: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade em injustiça. E de volta para Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então a pergunta logicamente segue: quem é que vai nos salvar? Ótima pergunta. Olha, por favor, em Tito 3, versículo 5. Quem vai salvar os pecadores? Em versículo 5 diz: Ele nos salvou. Ele refere a quem? Em versículo 4, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Em versículo 4 também, em versículo 6, ele fala sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 6 de Tito 3, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele está repetindo essas palavras porque são importantes. 2 vezes em capítulo 1, 2 vezes em capítulo 2, 2 vezes agora em capítulo 3, o apóstolo Paulo não está repetindo a mesma coisa porque ele esqueceu que ele fez uma referência. Ele está construindo a teologia que Deus é o Salvador e Jesus Cristo é o Salvador. Deus é o Deus que salva, Jesus Cristo é o Senhor que salva. Por isso, em outras palavras, Paulo está falando: irmão Tito, os homens de Creta, onde Tito estava servindo ao Senhor, são grandes pecadores, por causa de versículo 3. Mas ele fala: Deus é um Salvador maior. Deus é o Salvador que salva os grandes pecadores. Qual que é o alvo dessa salvação? Em versículo 7, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ao invés de viver no medo do inferno e do castigo eterno, viver embaixo do poder do pecado, o que Deus está oferecendo aqui é que não somente sejamos salvos, mas também herdeiros. Herdeiros com a vida eterna e a esperança do céu. Romanos 8 fala herdeiros, co-herdeiros com Cristo. 1 Pedro 1,4, uma herança incorruptível, sem mácula, imarrecível, reservado nos céus para vós, outros. Isso é a salvação que somente Deus pode fazer. Mas essas 3 palavras, Ele nos salvou, é o centro dessa confissão que Paulo fala. Esses versículos, pode parecer para você que eles são um pouco destacados, e são de fato. Nós temos hoje as nossas grandes confissões de fé, os nossos credos da Igreja Batista. Temos a Confissão de Fé de 1689, de Londres, Batista, fantástico.
Desde o que a Bíblia ensina sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre Cristo, tudo isso. Paulo incluiu aqui, esses versículos de 4 a 7, é uma confissão de fé. Que nós temos, pelo menos tudo indica, que esses 3 versículos foram tirados, colocados à música, para que a congregação total pudesse cantar. Agora, quando às vezes eles esquecem de passar o slide para você acompanhar a música durante a hora de música, acontece, tá? Algumas pessoas continuam a cantar, porque eles sabem de cor. Porque todo mundo já faz muito tempo que estão escutando a mesma coisa. E é a mesma coisa que eles fizeram com esses 3 versículos. Tiraram, colocaram a música e vamos aí toda a igreja cantar versículos 4, 5 e 6 de Tito, capítulo 3. Todos, pequenos e grandes, pudessem chegar àquele refrão, Ele nos salvou. E em Tito 2 e 3, o problema de Tito era que ele era muito solitário. Vamos colocar assim. A igreja em Creta, onde ele foi servir, era difícil. Por causa do povo, o povo em geral, ok? Eles tinham essa reputação, e não vamos entrar muito a fundo, mas Paulo está instruindo Tito como nós devemos viver na igreja como líderes, em capítulo 1, como nós devemos viver na igreja como membros e irmãos, em capítulo 2. Em terceiro lugar, ele está ensinando como nós devemos viver como os de fora da igreja. E a resposta que Paulo dá para Tito, para fortalecer ele, é justamente, Tito, não seja esnobe. Não critica os de fora. Você precisa lembrar uma coisa, para você lidar com eles de uma forma correta. Uma só coisa você precisa lembrar, Tito. O fato que a diferença entre você na igreja e aqueles fora da igreja é que Deus salvou você. Ele nos salvou. Irmãos, é a única diferença entre você aqui, hoje, e você em outro multiverso, fora da igreja. A única diferença é que Deus te salvou. Eu estou nessa vida de filho de pastor há 34 anos. Tinha garotinho e garotinha que eu conhecia, filhos de pastor, que também não estão mais filhos de pastor. E também o pastor também não quer assumir eles mais, porque eles saíram. O único motivo que você está aqui na igreja não é graças ao seu pai ou graças à boa influência, embora que seja coisa boa, mas é porque Deus te salvou. Você não precisa ser hostil, contencioso, brigando com a cultura, sentindo-se superior, melhor, mais sábio. Não. A única coisa é, Deus salvou Ele. E tudo flui dessas 3 palavras. Deus nos salvou. Paulo está simplesmente falando que é totalmente a obra de Deus. Deus, Ele nos salvou. Que você não contribui nada, porque Ele tinha que salvar você, você não podia fazer nada. E é uma coisa soberana e independente. Ele te salvou e pronto. Vamos olhar 7 coisas acerca dessa salvação. Primeiro, Deus salva pela sua benignidade. Segundo, Deus salva pelo seu amor. 3, Ele salva pela sua misericórdia. Ele salva pela sua regeneração. Ele salva pelo seu Espírito. Ele salva pelo seu Filho. E último, Ele salva pela sua graça. Hoje à noite, olha comigo em versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Lembra quando foi lido hoje à noite, em Colossenses capítulo 1? Cristo é a expressa imagem, a expressa manifestação. Ele está falando sobre isso aqui, em versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Está falando sobre o Deus Filho, mas ele fala de Deus como sendo um Deus benigno, que é diferente do que nós escutamos hoje em dia. Quinta-feira, à noite, às 8h50 mais ou menos, eu estava dando aula para uma garota muito inteligente.
E quando o sol se põe à noite, desce o escurecer, desce esses pensamentos refletivos, e a Bruna estava falando comigo da dificuldade que ela tinha em acreditar que Deus era bom. Qual de nós não pode ser culpado da mesma coisa? Essa expressão traz ecos do Jardim do Éden. Lembra? A primeira mentira, Deus não é bom, Ele está impedindo que você tenha acesso à coisa que está faltando em você. Então, é normal hoje, mas Paulo ele fala, olha, Deus nos salva pela sua benignidade. O que isso significa? Que Deus literalmente é bom de coração. A importância, a importunação do coração de Deus são pessoas em miséria, e no seu centro, Deus é bom, inerentemente bom, inerentemente gentil ou benigno, como está na minha tradução de Bíblia. Em Lucas 6, se você quiser olhar para lá, Lucas 6, versículo 35, nós temos o próprio Cristo falando. Lucas 6, versículo 35, dias virão, capítulo 6, não capítulo 5. Lucas 6, versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É muito mais comum pensar como a Bruna pensa, e ainda pensa hoje à noite, que Deus é mau, que o Deus do Velho Testamento é esse velho rabugento, que você pode até assim tentar agradar Ele, mas Ele não foi bom o suficiente. Mas o Deus da Bíblia, o Deus que Cristo, a expressa manifestação de Deus, é de um Deus benigno. É da sua natureza esperar e cuidar e abençoar, não os justos, mas olha aqui em versículo 35, os ingratos e maus. Ele não imediatamente pune as pessoas pelos seus pensamentos pecaminosos. Ele não imediatamente pune os seus primeiros pecados cometidos. Ele espera porque Ele é bom. Em Romanos 2, Paulo está argumentando, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Você teve tempo na sua vida de se arrepender e vir a Cristo, não porque Deus é um Deus estoico que não liga para você, como talvez seu pai ou sua mãe fez, mas porque Deus é bom. E Ele salva pela sua benignidade. Entenda, não há nada em você e não há nada em mim que obriga Deus a nos amar. Ele faz isso de livre, espontânea e soberana vontade. Os homens, na natureza, os seus inimigos, mas no centro da sua natureza, Deus se move para salvar os pecadores, e a sua benignidade estende para com os pecadores. Ezequiel 33, não precisa abrir, mas escuta, com carinho. Dize-lhes, Deus falando, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer. Deus nos salva pela sua benignidade, mas considera dois. Deus nos salva pelo seu amor. Pelo seu amor. Tito 3, versículo 4 diz, voltando para lá, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Deus ama o ser humano. A palavra grega aqui traduzido amor é filantropia, de onde nós temos a nossa expressão de filantropia.
é de sentir compaixão e tristeza, a fim de impelir você a agir para aliviar a dor ou sofrimento de outra coisa. O amor, às vezes, quando é falado o amor de Deus é para salvar o pecador, para que o pecador dê glória a Ele, tem esse sentimento de Deus só salva os pecadores de uma forma autogratificante. Não é a palavra que Paulo está usando aqui. Ele fala, Deus se move de tanta miséria que o ser humano se meteu, que Ele estende piedade, compaixão, não pelo motivo de se autogratificar, mas para aliviar a tristeza e o sofrimento do pecador. Ele é benigno para com homens maus e ingratos, em Lucas. E ele tem um grande afeto para com todos, a ponto de estender para eles a salvação em Jesus Cristo, livremente. Então pensa sobre isso. Deus perfeito, maravilhoso, nós imperfeitos, e o que atravessa esse espaço é o amor e compaixão, a filantropia, o amor de Deus para alcançar pecadores. Pensa também sobre as expressões que Deus mostra até para os homens, e você e eu, injustos. Nós estamos tão acomodados com isso que nem vemos o sol nascer como prova da fidelidade e do amor de Deus. Nem vemos a chuva caindo como prova que Deus está sustentando todas as coisas. Mas Deus dá com esse intuito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não em termos espirituais, mas em termos reais e materiais. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Talvez a maior expressão do amor de Deus está ilustrado em Lucas 15. Você lembra do filho pródigo que fala para o pai, olha, eu quero que o Senhor morra, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero viver a minha vida longe do Senhor, e ele gasta toda essa herança com pecadores, com prostitutas, com uma vida de pecado, e quando ele não tem mais o que gastar, ele ainda resiste, depois ele bola na sua cabeça o plano de falar, olha, eu pequei contra o Senhor e contra ti, né? Eu presto simplesmente para ser um jornaleiro na sua casa. Mas Deus é o pai nessa história, nessa parábola. E o filho é um pecador, como você e eu. E olha em versículo 20 de Lucas 15, levantando-se o filho foi ao pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Deus não é relutante receber pecadores. Ele não salva de mau grado. Ele não é um desses deuses estoicos. Nada que você pode fazer mexe comigo. Ele é um Deus que cuida, que corre, que abraça, que beija. A palavra aqui beija leva o contínuo, beijou repetidamente, porque Ele ama e cuida tão profundamente. Porque Ele é tão benigno. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai responde? Esquece disso. Traz tudo que ele tinha direito antes, veste ele com tudo que ele vestia antes, e a vida continua. Deus nos salva pela sua benignidade, Deus nos salva pelo seu amor. Tito 3, versículo 5, Deus nos salva pela sua misericórdia. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A misericórdia é diferente da graça. Graça, e a gente vai falar sobre isso no ponto 7. Graça está falando sobre a justiça, a culpa. A misericórdia está falando sobre a miséria do pecador. A misericórdia é aquele conceito compassivo
que Deus ajuda o pecador não somente a sair da ira e da punição, mas Ele também acode e acolhe para levar ele para o céu. Você não faz contribuição para a sua salvação, você não tem essa capacidade. Você não merece, você não ganha. A sua resgate, a sua transformação vem de Deus e somente de Deus. Se lembra, por favor, em Filipenses capítulo 3? Se lembra o apóstolo Paulo? Filipenses 3. Atos 9 relata sobre os fatos externos da conversão de Paulo e é repetido em Atos 22 e Atos 26. Os fatos externos da salvação de Paulo. Mas Paulo, ele sentia um certo amor para com os filipenses, ele abre o coração do que estava acontecendo internamente na conversão dele. Capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Paulo está falando, ritual, eu tinha ritual. Versículo 5. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Eu tinha a herança racial, eu tinha a herança, o privilégio tribal. Paulo está qualificando porque ele de todos deveria ser convertido. Ritual, herança racial, privilégio tribal, em versículo 5, também hebreu de hebreus. O que significa isso? Eu sou um judeu ortodoxo, mas espera aí, tem mais em versículo 5, quanto à lei, fariseu. Eu queria ir ao último grau da santidade possível nessa terra, eu fui fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora, se você está prestando atenção, Paulo está relembrando algo que aconteceu no ministério de Cristo. Lembra do jovem rico? Ele veio e falou ao próprio Senhor. Ele falou, eu não pequei em nada. E Paulo está pecando em nada também, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Pelo menos ele assim pensava. Agora, em Romanos 7, acontece alguma coisa ligado com o que o pastor Ciro pregou semana passada, sobre Estevão. Em Romanos 7, Paulo abre as cartas e ele fala, a única lei que entrou no meu coração foi não cobiçarás. E você fala, mas espera aí, Paulo era tão assim à frente de todo fariseu, a todos os outros jovens fariseus, do que ele tinha para ser cobiçado. O que faltava em Paulo, ou Saulo naquele tempo, para ele cobiçar os outros? E você lembra do que o pastor Ciro pregou semana passada, em Atos capítulo 7. Sobre Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo, que vai recapitular para uma sala cheia de fariseus, conhecedores da palavra de Deus, como eles estivessem lendo o Antigo Testamento da forma errada. Porque tudo apontava em Cristo. E foi naquele momento que Saulo começou a cobiçar esse poder. E não foi a primeira vez que alguém cobiça o poder do Espírito Santo. Nós temos o Simão, um mágico, né? Dá-me por dinheiro esse poder do Espírito Santo. Paulo começou a cobiçar e foi nessa hora que ele começou a odiar. Quando alguém ouve falar de Cristo, tem duas respostas. Ou odeia, ou submete. E em Atos capítulo 8, nós vemos a escolha de Saulo de ir, perseguir, matar, arrastar para a prisão. Mas quando eu, em Filipenses 3, quando eu vi aquele homem não educado como fariseu, falando perante o sumo sacerdote que todas essas coisas apontavam para Cristo, aí que eu comecei a sentir a cobiça. E nós vemos aqui que ele merecia a ira de Deus. Paulo não tinha a reação dos fariseus daquele dia. Gamaliel, o professor de Paulo, falou, os cristãos, deixa eles. Se é de Deus, vai continuar. Se não é de Deus, não vai continuar. Mas Paulo foi além. E ele merecia a ira de Deus.
e ele recebeu a salvação de Deus, em Atos 9. Por quê? Porque Deus é misericordioso, compassivo, tem amor, é benigno, e ele salva os pecadores. 4. Ele salva pela sua regeneração, em Tito 3, versículo 5. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Regenerador, nascido de novo, nova vida. Temos o pecador morto em ofensas, agora nasce de novo, em João 3. Deus vem aqui de fora fazer o que somente Deus de fora pode fazer. Ele dá vida nova. E a regeneração aqui é chamado de lavar, porque está tirando da vida tudo que é sujo, imundo e terrível. Ele não só dá vida nova, ele também lava o pecador mediante a palavra de Deus e a obra do Espírito. 5. Deus nos salva pelo seu Espírito. Na mesma frase, em Tito 3,5, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. O efeito da regeneração é vida nova. Uma nova vida aparece onde antes tinha morte. E é o Espírito Santo que causa essa renovação. 2 Coríntios, alguém está em Cristo? Nova criatura é. Eis as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Renovação radical. 1 Coríntios 6, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós e qual tendes da parte de Deus? A vida é renovada, as paixões são renovadas, a criação é outro. Nós andamos em novidade de vida, nós temos e vestimos o novo homem, nós temos uma nova identidade, temos novas aspirações e desejos, novo amor, e tudo isso é obra do Espírito Santo. Em Tito 3, versículos 5 e 6, a primeira frase de versículo 6, ele fala, renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Agora, se entre os batistas a doutrina do Espírito Santo não é muito pregado, então nós temos uma falta de entendimento. Tem algumas pessoas com boa intenção, sempre falando, olha, precisa ter uma segunda experiência do Espírito Santo. Você pode ser convertido, mas você não ter o Espírito Santo. E Paulo, ele corta isso. Desde o primeiro século. Ele fala, o Espírito Santo, você tem. Não só tem, como ele derramou sobre vós ricamente. Não dá para comprar. Não dá para você entrar lá, chegar com dinheiro como Simão o mágico em Atos 8. O que Pedro respondeu? Seja o seu dinheiro contigo para a perdição. E a mesma coisa que a gente fala para as pessoas que falam, olha, para ter o Espírito Santo precisa seguir esse ritual, precisa seguir essas coisas, precisa fazer isso ou aquilo, seja para a tua perdição. Porque Deus, ele derramou sobre nós o Espírito Santo ricamente. Você não pode ganhar o Espírito Santo, você não pode merecer a obra de renovação do Espírito Santo, você realmente não está faltando o Espírito Santo, porque Deus, através da caneta de Paulo, fala, olha, na salvação, quando Ele te salvou, Deus nos salvou e deu o seu Espírito, derramou ricamente. 6, penúltimo, Deus nos salvou pelo seu Filho. Claro, Paulo iria falar de Jesus Cristo, falando sobre a salvação. Nós não podemos seguir essa listinha sem incluir Jesus Cristo. A pessoa e obra de Cristo fizeram tudo isso possível. Unificar, em Atos capítulo 2, sendo este Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Cristo morreu, pagou o preço do pecado e venceu a morte. Agora, entenda uma coisa. Se você está estudando o livro de Efésios, capítulo 1, você vai chegar aos pés da a eterna aliança de Deus. As minhas anotações estão em inglês, então eu estou traduzindo aqui ao vivo.
e às vezes foge uma palavra. A eterna... Lá se foi de novo. Eu acho que já é Alzheimer's a essa altura. Aliança. The Eternal Covenant of God. A eterna aliança de Deus. Em Efésios capítulo 1, Deus Pai está fazendo uma aliança com Deus Filho. Quando está escrito lá que nos dá a herança, também pode ser lido no grego, vocês são a herança. Cristo, Deus está falando ao Filho, eu quero te dar essa humanidade redimido para que para sempre e sempre e sempre, essa humanidade redimido glorifica você, louva você, louva você e louva você. Uma coisa, Deus Pai falando para Cristo, uma coisa você precisa fazer. Vai para a terra, paga o preço dos seus pecados. E Cristo vai e paga o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus veio e morreu e Ele pagou o preço da salvação. Vocês lembram da Bruna? A Bruna que acha que Deus é um Deus cínico, um Deus mau. Eu posso concordar com ela que é isso que você escuta hoje em dia de todos os lados, até dentro da igreja. Mas se Deus é tão ruim, e se a gente descarta Deus, de onde vem a sua salvação? Toda salvação que o mundo oferece termina com a morte. Nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos daquele sepulcro vazio, porque Ele é o único que guarda tudo e faz tudo fielmente e vence a morte. E Cristo fez isso. E Ele venceu o pecado. E Deus salva os pecadores pelo Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos salva pela Sua benignidade, Ele nos salva pelo Seu amor, Ele nos salva pela Sua misericórdia, Ele nos salva pela Sua regeneração, Ele nos salva pelo Teu Espírito, pelo Seu Filho, Jesus Cristo. E para terminar, em Tito 3, versículo 7, olha comigo o final. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A fim de que, justificados por graça. Deus nos salvou pela sua graça. A graça fala que você é perdoado. Que você é perdoado por causa do sacrifício de Cristo. Você não merece o perdão, mas Deus, pela graça, declara você perdoado. Você não merece ter os seus pecados removidos, mas Deus, pela graça, faz justamente isso. Remove os seus pecados. Você não merece ser chamado de justo, mas Deus, pela sua graça, faz você justo e chama você de justo. E você não merece estar na presença de Deus santo, mas pela graça Ele traz você não somente a sua presença, mas como foi lido em João 14 hoje à noite, para a sua casa, pela sua eternidade. Esse tema é repetido vez após vez em Romanos e Gálatas. Se você tem alguma dúvida sobre onde funciona a graça e as suas obras, lê Romanos e Gálatas por 3 meses. E você vai entender que é tudo pela graça e as nossas obras vêm depois, mas porque Ele nos capacita. Nós podemos falar, irmãos, da justificação de uma forma bem estreita. Talvez a melhor pessoa que escreveu sobre a justificação pela graça foi um teólogo chamado de John Owen. Ele trabalhou e viveu em Londres, 1700 e pouco. Ele escreveu 8 volumes, mais de 15.000 páginas, sobre a justificação pela graça em Jesus Cristo. Esses 15 volumes, esses 15.000 páginas, 8 volumes, foram reduzidos para apenas um volume chamado A Morte da Morte, na morte de Cristo. E é nesse livro que ele vai tratar da justificação pela graça de uma forma bem estreita.
Mas também na justificação pode ser tomado como uma palavra bem brando, que inclui tudo que tinha que acontecer antes, tudo que acontece agora e tudo que vai acontecer pela eternidade por causa dessa justiça. E é essa palavra, com esse sentido brando e abrangente, que Paulo está escrevendo aqui em versículo 7, ele fala, olha, a fim de que, justificados, não somente o ato de ser declarado justo perante um Deus juiz, mas tudo, a salvação, toda, pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Paulo está encorajando Tito. Paulo está encorajando os homens de Creta. Paulo está encorajando nós aqui hoje à noite de entender que a única maneira de viver aqui nesse mundo pecaminoso é de entender que Deus te salvou pela sua graça. É a única forma de viver. E a Bruna precisa entender isso. A graça de um Deus benigno. Eu preciso entender isso dia após dia e você também precisa entender. A única maneira de viver nesse mundo é entender que Deus te salva pela sua graça. Nós estamos vivendo em um mundo pós-cristão. Ser cristão hoje em dia é ser alguma coisa inferior do que ser um ser humano. Mas nós não vivemos na autojustiça, nem nessa condenação assim soberba dessa cultura. Porque nós entendemos também, a única diferença é que Deus nos salvou pela sua graça e somos gratos a Deus. E vivemos dando graças a Deus por essa salvação. Por isso nós não olhamos os de fora como nosso inimigo. Justamente nós vemos eles com aqueles que nós precisamos alcançar com o mesmo amor que Deus nos alcançou em Jesus Cristo. Em conclusão, como é que Deus nos salva? Como tudo isso aconteceu? É algo que eu ou você precisava fazer? Não. Absolutamente não. Deus se moveu de benignidade, Ele se moveu de compaixão, de misericórdia, de amor. Ele enviou seu Filho, Ele envia o Espírito, Ele envia a sua palavra, que é o lavar regenerador. Ele derrama sobre nós a justiça pela graça, Ele faz tudo isso. Nos fez herdeiros pela eternidade, por sua graça. E a nossa fé, como fica? Ele nos deu isso também. A gente não teria capacidade nem coração de procurar essas coisas. Quem pega toda a glória? Ele recebe toda a glória. Agradeço a sua atenção, irmão João.